Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa série O Império Otomano. De 1520 a 1566, o sultão otomano Suleimã, o Magnífico, governou um dos maiores estados muçulmanos, um império que incluía todas as cidades históricas do Islã. O império de Suleimão, chamado a Sublime Porta, era uma grande potência mundial, famosa por seus janízeros, cavalaria e armas de cerco. Constantinopla, conhecida hoje como Istambul, emergiu como a capital cultural do Islã, definindo religião, estética e letras. Os arquitetos de Suleimã redefiniram a arquitetura islâmica, criando um horizonte de mesquitas que definiu o padrão para as cidades de todo o Oriente Médio. No entanto, o poder otomano dificilmente foi ordenado. Esse curso começa com a história caleidoscópica dos turcos seljúcidas, que construíram a primeira civilização muçulmana na Ásia Menor nos séculos XI e XII. Depois vamos juntos estudar as invasões mongóis, extremamente destrutivas. Seguindo, vamos acompanhar o surgimento inesperado dos sultões otomanos como herdeiros de Bizâncio e do califado abássida sob o regime de Mehmed, o Conquistador. Selim, o Sombrio, se segue. Vamos juntos ver os séculos XV e XVI. A ênfase aqui é dada às conquistas da alta civilização otomana, às instituições imperiais e às grandes guerras travadas pelos sultões contra os Habsburgos da Europa e os chás do Irã. As últimas guerras entre sultões otomanos e chás iranianos acentuaram a divisão entre o islamismo sunita e xiita, ditando, assim, alianças em todo o Oriente Médio que vão perdurar até os dias de hoje. É assim que eu venho a fazer a você um convite, para que juntos possamos ver o rápido declínio que se segue, que começando no século XVIII, demonstra não apenas a sombria política do harém de Topkapı, na Turquia, mas também as fraquezas fiscais e econômicas que foram predominantemente um fracasso. Temos que ver as mudanças militares e tecnológicas no Ocidente que prejudicaram em muito o avanço otomano. Em resposta à invasão do Egito por Napoleão em 1798 e 1799, o sultão Selim III lançou a primeira de uma série de reformas modernas. Os reformadores apresentaram as bases para a futura República Turca, mas a sua ênfase na modernização minou, ironicamente, o tradicional Império Turco, que era multinacional. O fracasso da Revolução dos Jovens Turcos, junto com as derrotas militares de 1911 a 1914, dividiu profundamente a sociedade otomana em linhas étnicas, religiosas e linguísticas, levando a surtos de violência entre muçulmanos e cristãos. O Império Otomano, portanto, se fragmentou sob o impacto da Primeira Guerra Mundial. De 1919 a 1925, logo após a derrota otomana, Kemal Atatürk cria o primeiro Estado-nação muçulmano moderno, a República Turca, que ainda hoje é extremamente estratégica para o Oriente Médio. Atatürk também aboliu o califado. No entanto, essa ação representou uma crise de autoridade religiosa e política dentro do mundo islâmico. Este curso vai finalizar com uma discussão do Império Otomano, demonstrando como ele ainda hoje influencia a geopolítica e a cultura religiosa do Oriente Médio. Perceba, no entanto, para você que está se interessando nesse curso, querendo nos acompanhar, que este curso não vai tratar apenas da ascensão e queda do Império Otomano. Vamos também falar dos equívocos e das visões, algumas hostis e outras românticas, que influenciaram a compreensão ocidental do Oriente Médio moderno. O curso vai ser, portanto, mais do que apenas um relato da história do Império Otomano, como prelúdio da Europa moderna e principalmente da República Turca moderna. Vamos juntos acompanhar os desenvolvimentos
os desdobrares, entender, à medida em que nos aproximamos do final do curso, as importantes referências para o declínio, reforma e colapso do Império, numa sequência de eventos que começa nas consequências do colapso do Império Otomano. O legado da Primeira Guerra Mundial pode ser visto com os eventos da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e no conflito de décadas do Oriente Médio, que continuaram pelos séculos seguintes. Portanto, é todo um percurso acompanhado de análise e, claro, apresentação de mapas históricos e outras imagens que vão reforçar para vocês a importância do Império Otomano. Eu também quero deixar claro que nessa série de encontros teremos alguns momentos para falar da cultura otomana. Vamos incluir, por exemplo, questões de comércio, as relações com o dinheiro, a transação comercial, como era a cidade otomana. Também vamos apresentar as relações com os outros impérios circunvizinhos e, claro, também aspectos de civilização. Nisso vão estar incluídos alguns elementos da sociedade otomana, inclusive a própria relação com os camponeses, os homens do campo e também aqueles que estão nas cidades, representando dentro da família e no seio otomano aspectos de extrema importância. Portanto, a nossa série começa apresentando os turcos seljúcidas na Ásia Menor e seguindo com todo o movimento da islamização da Ásia Menor, puxando pelos sultões otomanos de Bursa, entrando nas conquistas de Mehmet, o Conquistador, ou Maomé II, entre 1451 e 1481, depois até o momento em que o Suleimão Magnífico mostra a sua força e importância, ali entre 1520 e 1566. O que vai se seguir é uma série de sultões que vão juntos criar uma relação que nós vamos precisar explicar do ponto de vista cultural, que é a relação entre os sultões, os califas e, claro, seus servos e súditos. Essa sociedade otomana é importante ser compreendida à luz da história e à luz das análises que vamos juntos oferecer, para entendermos como que os árabes estavam, por exemplo, sob o comando de um califa otomano, como que os cristãos e os judeus se relacionaram dentro também do aspecto muçulmano dos xiitas e dos sunitas. A cidade de Constantinopla também será foco de um comentário da nossa parte, para que possamos entender juntos o que vai acontecer com o Império imediatamente após as invasões de Napoleão Bonaparte. E aí sim, o caminho da crise se instaura até fecharmos com a modernização, a tentativa, perante a guerra com a Líbia e os Balcãs, de demonstrar uma ascensão novamente, mas que, infelizmente, não deu em nada. Essa guerra com a Líbia é, no fundo, o prenúncio para a Primeira Guerra Mundial. O Império fica em guerra absoluta até 1916 e o colapso inevitável em 1918, depois do Kemal Atatürk, o Mustafa Kemal. Vamos, então, encerrar, fechando a nossa série, falando do legado otomano, a emergência, o surgimento, consolidação da República Turca e, por fim, o quão importante foram todos esses elementos que juntos vamos estudar. Então, eu faço a você esse convite. Esta é uma série produzida pela Delphos Play, numa parceria com a Delphos Cursos Online. Eu convido você a estar conosco aqui em O Império Otomano.